Bom dia, irmãos. Dando continuidade ao nosso estudo sobre a doutrina do pacto, hoje, como planejamos, vamos falar sobre o pacto das obras, não é? A leitura que o pastor fez do capítulo 2 de Gênesis, especialmente dos versos 15 a 17, eles narram esse princípio que nós conhecemos como pacto das obras. Eu quero convidá-los mais uma vez apenas a leitura desse texto, irmãos, por favor. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Deixa só eu abrir aqui um pouquinho. Vamos lá, Gênesis capítulo 2, versos 15 até o 17, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No dia que dela comeres, certamente morrerás. O pacto das obras, irmãos, ele está muito bem estabelecido nos nossos documentos da igreja. Eu sei que os irmãos utilizam aqui o material de Westminster, né, os padrões de Westminster. Então, por exemplo, só para a gente fixar isso claramente antes de adentrar nas escrituras, no capítulo 7 da Confissão de Fé, os irmãos vão dar uma olhada aí, ele vai ser postado. Por favor, você vai perceber que no capítulo 20 da Confissão, você vai encontrar aí a declaração do capítulo 7, melhor dizendo, parágrafo 2 da Confissão, vai dizer, capítulo 7, parágrafo 2, diz assim: o primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal, certo? Perfeita obediência pessoal. No capítulo 19 da Confissão de Fé, que trata sobre a lei de Deus, capítulo 19 da Confissão, os irmãos podem rapidamente, o primeiro parágrafo é bem claro, não é? Quando trata sobre o tema da lei de Deus, o título. O primeiro parágrafo diz o seguinte: Deus deu a Adão uma lei como um pacto de obras. Veja mais uma vez a terminologia, não é? Por esse pacto, Deus o obrigou, bem como toda a posteridade, a uma obediência pessoal, inteira, exata e perpétua. Prometeu-lhe a vida sob a condição dele cumprir com a lei e o ameaçou com a morte no caso dele violá-la. E dotou com o poder e capacidade de guardá-la. Então, mais uma vez, o que nos chama a atenção e o que a gente vai trazer à memória rápido daqui um pouco, irmãos, é o que o segundo parágrafo fala. Perceba que ele deu uma lei como pacto de obras. Aí ele vai explicar, a comissão vai explicar que lei é essa. Aí veja, no segundo parágrafo ele diz: essa lei, depois da queda do homem, continua a ser uma perfeita regra de justiça. Como tal, foi por Deus entregue no Monte Sinai em 10 mandamentos e escrita em 2 tábuas. Os primeiros 4 mandamentos ensinam os nossos deveres para com Deus e os outros 6 os nossos deveres para com o homem. Então, é bom só nós lembrarmos aqui que o que a confissão está afirmando é que a lei que foi entregue a Adão, ela foi entregue no Monte Sinai de forma a resumir os 10 mandamentos. Essa é a mesma lei e nós vamos trabalhar um pouco sobre isso nesse dia também, para nós entendermos um pouco desse pacto.
Aí, na pergunta 20 do Catecismo Maior, vamos lá, por favor, irmãos, a pergunta 20 do Catecismo Maior, e aí é uma sequência de perguntas, mas começa exatamente aqui na pergunta 20. Veja que é interessante que a doutrina do Pacto das Obras, ela está na doutrina da providência, não é? Ela não está na doutrina dos decretos, nem da criação, ela está na doutrina da providência. E aí nós vamos falar um pouco sobre isso aí, por que ela se enquadra na doutrina da providência, do governo de Deus. E aí veja a pergunta 20, qual foi a providência de Deus para com o homem no estado em que ele foi criado? A providência de Deus para com o homem no estado em que ele foi criado consistiu em colocá-lo no paraíso, designando-o para o cultivar, dando-lhe liberdade para comer do fruto da terra, pondo as escrituras sob o seu domínio e ordenando o matrimônio para o seu auxílio. Perceba aqui os mandatos, né, que a gente chama de cultural, social, né? Aqui está tudo associado. Aí ele diz assim, olha, em conceder-lhe comunhão com Deus, instituindo o dia de descanso, entrando em um pacto de vida com ele, sob a condição de obediência pessoal, perfeita e perpétua, da qual a árvore da vida era um penhor, e proibindo-lhe comer da árvore da ciência do bem e do mal, sob pena de morte. Então, aqui inicia na pergunta 20 do Catecismo Maior, a doutrina do Pacto das Obras. E aí ele vai tratar sobre o pecado, sobre a queda, sobre a natureza do homem. Tudo isso aqui vai ser tratado na sequência. Entretanto, lá embaixo ele vai voltar para falar do Pacto da Graça, que nós voltaremos no tempo oportuno a tratar sobre ele. Então, se você quiser, por exemplo, no breve catecismo, não precisa nem abrir, mas começa na pergunta 12 do breve catecismo, tá certo? Então, da pergunta 12 em diante, começa a lidar com o pacto do breve catecismo. E no catecismo maior, da pergunta 20 em diante. E na confissão, nós temos o capítulo 7 e o início dos dois primeiros parágrafos do capítulo 19 da confissão de fé, trata sobre a doutrina do Pacto das Obras. Então, é muito bem claro no nosso padrão de fé que essa é uma doutrina bíblica e que a nossa doutrina confessional é extraída das Sagradas Escrituras. Mas vem aqui, irmãos, alguns pontos que eu queria frisar com vocês. Então, nós vamos dividir nosso estudo do Pacto das Obras em dois momentos. Nós vamos tentar abraçar esse conteúdo nas duas palestras da manhã. Se conseguirmos fazer isso, nós vamos conseguir, nas duas palestras antes da pregação, tratar o Pacto da Graça. Então, vamos tentar tratar duas palestras do Pacto das Obras e duas palestras no Pacto da Graça. E aí a pregação, num tema Isaías 59, vamos falar da necessidade do mediador do pacto e do intercessor no Pacto da Graça. Tá certo? Vamos dividir dessa forma. Então, o texto de Gênesis 2, 16 e 17 que nós lemos, irmãos, o Senhor ordenou o homem dizendo, da árvore do jardim, não é? De toda árvore do jardim podeis comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás dela, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não é? Perceba, irmãos, não fique estressado comigo, mas só um pouquinho. Se a gente voltar lá, irmãos, por exemplo, na confissão de fé, vamos voltar para a confissão de fé, tá bom, irmãos? Na confissão de fé você vai ver que o pacto no capítulo 7, da confissão, ele vem após que doutrina? Deixa eu só lhe mostrar aqui, não é? Na própria confissão, você vai ter aqui no capítulo, deixa eu voltar aqui um pouquinho, na confissão você tem doutrina dos decretos de Deus, certo? Vamos lá, capítulo 7, voltando um pouquinho, eu tenho doutrina da providência, doutrina da criação, né, e doutrina dos eternos decretos de Deus. Primeiro, o capítulo 1 da confissão trata sobre as Escrituras, o capítulo 2 trata sobre o ser de Deus, a Trindade, Deus e a Trindade, o capítulo 3 trata sobre os eternos decretos de Deus, certo? Deus decretou todas as coisas que acontecem de tal forma que ele não é o autor do pecado, nem as causas secundárias são excluídas. Não vamos tratar disso agora, mas entenda que os decretos vêm primeiro,
Aí qual a doutrina depois do decreto, capítulo 4? É a doutrina da criação. Porque onde é que os decretos são executados de Deus? Na criação e na providência. Então, Deus decreta todas as coisas e onde é que eles se realizam? Na criação e na providência. Aí quais são as duas doutrinas seguintes? Capítulo 4 da criação, capítulo 5 da providência. Não é? E aí o capítulo 6, irmãos, ele vai tratar da queda do homem. E o 7 do pacto. Entenda, a doutrina do pacto, ela entra na doutrina da providência. Então, criação, providência. Mas ambas estão debaixo da doutrina do decreto de Deus. Isto é, Deus ordenou tudo o que vai acontecer. Até mesmo o que está acontecendo na doutrina do pacto, que nós vamos começar a analisar agora. Dito isso, preste atenção em alguns detalhes que eu quero frisar para os irmãos antes de qualquer coisa. Certo? Deus de toda a eternidade decretou tudo o que vai acontecer. E ele executa seus decretos nas obras da criação e na providência. Ele executa lá. Essas palavras não são minhas, essas palavras estão também no catecismo. Certo? Vamos lá para o catecismo maior, por favor. Lembra que a pergunta 20, né, que trata do catecismo maior, é onde trata é a pergunta 20, mas vamos voltar um pouquinho. Né? Pergunta 12 do catecismo maior. Quem são os decretos de Deus, né? O que são os decretos de Deus? Ele vai explicar. Aí ele vai dizer, pergunta 13, que decretou Deus especialmente com referência aos anjos e aos homens? 14, como executa Deus os seus decretos? Veja a resposta. Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. Estão lendo aí? Da criação e da providência. Então, o que eu tenho agora, veja, o pacto das obras, ele está dentro da doutrina da providência. Foi executado por Deus, entende? Foi decretado por ele e realizado na criação e na providência. Por isso, quando a gente estuda o pacto da redenção na eternidade, e o que Deus planejou todas as coisas, nós estamos agora vendo a execução disso na história. Só me acompanhem daqui nisso, que o que eu tenho aqui é a execução dos decretos de Deus, que foram executados, que foram ordenados na eternidade e que são realizados na criação e na própria providência. Dito isto, voltemos ao nosso tópico agora, tá certo? Veja, todas as coisas, irmãos, foram feitas pelo poder da sua palavra. E ele fez o homem reto. Ele adornou esse homem com sua imagem moral. E o que consiste essa imagem do homem? Conhecimento, justiça e santidade. Que a sua providência, não é, estendeu claramente para todas as criaturas, todos os homens e todas as suas ações. Todas as coisas são governadas por ele. E isso, então, nos faz entender qual é a providência especial que Deus exerceu para com o homem. Deus governa e tem domínio sobre todas as coisas que acontecem. Tudo que acontece, nada que acontece foge ao domínio, aos decretos de Deus, ao que ele ordenou antes da fundação do mundo. Mas a pergunta isso é com toda criatura. Mas qual é a maneira especial da providência de Deus de lidar com o homem? Ele fez uma aliança com ele. Entende? Deus domina sobre tudo, todas as coisas. Nenhuma folha cai se não for ordenado por ele, se não for da vontade dele. Nada acontece se não for ordenado por ele. Mas aí vem, e qual é a diferença disso para com o homem? Ele diz, a providência especial de Deus para com o homem foi entrar em uma aliança com ele. Um pacto chamado pacto das obras. O pacto de Deus feito com Adão. Esse pacto, nós vamos ver de modo interessante, ele é chamado no catecismo, irmãos, de pacto de vida e na confissão de pacto de obras. Né? Não são pactos diferentes, exatamente o mesmo pacto. Mas por quê? Porque o pacto das obras, ou o pacto da obediência, irmãos, era a condição para isso. É por isso que é chamado pacto das obras.
havia uma condição. A obediência era necessário para que ele pudesse cumprir aquilo que foi ordenado pelo Senhor. E algumas vezes é chamado pacto de vida por quê? Porque a vida foi prometida como recompensa caso ele obedecesse às exigências do pacto. Então, um fala da natureza, o pacto das obras, a natureza, a obediência. O outro fala da recompensa. Caso ele obedecesse, ele viveria. Lembra, se ele quebrasse a lei, ele morreria. Se ele fizesse aquilo que Deus ordenou, ele viveria. Então, ali o pacto das obras está estabelecido aqui. Então, nós vamos dividir o nosso estudo em duas partes, tá certo? Primeiro, nós vamos buscar entender, né, mostrar que Deus fez uma aliança com Adão quando ele o criou no estado de inocência. Vamos tentar provar isso à luz das Escrituras, tá certo? Deus fez uma aliança com o homem quando ele o criou no estado de inocência. E de onde eu posso extrair isso, irmãos? Né? De onde eu posso extrair isso? Primeiro, nós vamos olhar as partes contratadas. Lembra de ontem que nós lançamos essa base? Quando nós tentamos conceituar o pacto, lembra que nós iniciamos falando que o pacto ele vai ser compreendido por aquilo que ele é. É um soberano, o Deus soberano, que faz um pacto com o homem, não é? Então ele tem partes nesse pacto, e esse pacto é estipulado às leis pelo próprio soberano, e obedecendo essas estipulações, eu tenho promessas, quebrando essas estipulações, eu tenho ameaças. E aí o homem, ele é aquele que diz, eu aceito a relação estabelecida no pacto, certo? Então a primeira coisa que nós vamos ver, as partes contratadas aqui. Quais são as partes do contrato? Deus e o homem, Deus e Adão. Então, o que é que o Senhor requer do homem nesse texto? Não comer do fruto proibido. Isso não foi mandado, irmãos, na lei natural, mas foi adicionado na lei, na revelação especial. Isso implicava na sua obrigação de observar a lei de Deus. Ora, Deus fez o homem e dentro dele estava a lei de Deus, sem dúvida. O Senhor, por exemplo, lá em Romanos capítulo 2, verso 15, vai dizer que até os gentios, quando agem de acordo com a lei, eles agem de acordo com a lei que ainda reside no seu coração, até mesmo os ímpios. Então, se o homem ímpio ainda tem resquícios dessa lei no coração, você imagina Adão, que foi criado sem pecado. Mas então não é o aspecto geral que está em jogo aqui. O Senhor não lida com a lei natural, ele lida com a lei revelada. Ele diz, não coma do fruto dessa árvore, porque se você comer, certamente você vai morrer. Segunda coisa importante, não é? Qual é a ameaça no caso dele não quebrar, dele não cumprir a lei? Não é? Ele morreria. E qual a promessa que é dada aqui, irmãos? No caso da obediência contínua, né? Ora, a ameaça manifestamente implica outra proposição. Se você não comer do fruto dessa árvore, você viverá. Esse é o princípio. Veja que esse é o resumo da lei em Levítico. Faz isso e vive. Levítico vai dizer isso muitas vezes. Praticamente em muitos lugares de Levítico você encontra isso. Pratica a lei e vive. A licença que Deus dá para comer de todas as árvores do jardim livremente, irmãos, e da árvore da vida, em certa medida, implica na promessa. Você pode comer de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem aceita os termos desse pacto, nós já falamos isso ontem, né? O Senhor, por duas razões, Eva declarou isso diretamente, dizendo, não é, a serpente, repetindo praticamente aquilo que foi dito por Adão a ela, e depois, quando o Senhor se apresenta a Adão depois da queda, pergunta, você não cumpriu as ordens que eu lhe dei no pacto? Ele diz, Senhor, a mulher que tu me deste. Então ele não nega que aquele acordo foi estabelecido. O homem aceitou o pacto.
Então o que é que eu tenho, irmãos? Eu tenho uma aliança aqui, mesmo sem ter o termo. A palavra para aliança no Antigo Testamento é a palavra berit. A palavra berit é o termo utilizado. E esse termo só vai aparecer pela primeira vez em Gênesis 6:18. Então, até lá, esse termo berit não aparece na Bíblia. Daí, muitos estudiosos negam a ideia de um pacto antes de Gênesis 6:18. Então, eles vão dizer que não há um pacto aqui no texto da criação. O problema, irmãos, que esse tipo de argumento é perigosíssimo, porque ele leva a gente a ser conduzido a muitos erros doutrinários. Primeiro, você sabe qual é a primeira vez que a palavra eleição aparece na Bíblia? Em Deuteronômio capítulo 7. Então, com base nesse argumento, logo, não havia escolha antes de Deuteronômio 7. Isso é um equívoco. Você encontra graça e misericórdia em Gênesis 3, sem que a palavra graça e misericórdia apareça lá. Quer ver um outro exemplo prático? Você sabe quando foi que Deus fez um pacto com Davi? Em 2 Samuel capítulo 7. Você vai ali ver lá o texto. Leia todo esse texto. Em nenhum momento a palavra pacto aparece. No Salmo 89, quando o salmista Davi descreve o que aconteceu em 2 Samuel 7, ele diz: o Senhor fez uma aliança. Ele diz, usa esse termo, literalmente, eu fiz uma aliança com meu escolhido. E aí ele cita a seção de 2 Samuel 7, que o reino dele não teria fim. Ele cita a seção de Samuel. Entende? Então, não é pelo uso da palavra que nega-se a obra em si. É necessário entender o princípio. Por isso que ontem nós lançamos essa base para vocês entenderem que o pacto é feito por essa estrutura. E toda essa estrutura encontra-se em Gênesis, no pacto que Deus fez com Adão. Soberano, partes envolvidas, estipulações, obediência, promessa, desobediência, ameaça e aceitação por parte daqueles que fizeram o pacto, né? Então, a Bíblia fala, irmãos, sobre dois pactos. Mas eu queria só mostrar para vocês um texto em Oséias, capítulo 6, verso 7. Abra sua Bíblia lá comigo, né? Veja, Oséias 6, 7, ele diz assim: eles, como Adão, transgrediram a aliança. Oséias 6, verso 7. Eles, como Adão, transgrediram o pacto. Essa é uma citação posterior. Há uma discussão nesse texto, que eu não vou entrar no mérito dele aqui, mas é muito claro por vários argumentos. Depois os irmãos têm um material que você pode ler do Palmer Robertson, que fala um pouco sobre isso. E tem uma obra também da monergismo, é uma teologia sistemática de Robert Raymond, que é um material excelente. Algumas ressalvas ele acolá, mas um material muito bom. E nesse material não encontrei nenhum argumento melhor para provar que Oséias 6,7 está falando de Adão e não de toda a humanidade, ou que Adão seria um lugar. Alguns defendem que Adão seria um lugar específico, não Adão, né? Não faz muito sentido. Mas se você ler Oséias 6,7, está lá: eles, como Adão, transgrediram a aliança. Eles, como Adão, transgrediram a aliança. Isso é muito claro, a Escritura vai afirmar isso posteriormente. Agora, que há uma aliança aqui, está estabelecido, certo? Então vamos adentrar um pouquinho mais nesse assunto, irmãos. Vamos adentrar um pouquinho mais. Qual é a natureza desse pacto? Qual é a natureza desse pacto? Vamos pensar um pouco aqui na natureza do pacto das obras, né? Então, primeiro nós vamos ter que analisar as partes do pacto. Deus e Adão. Então, eu tenho aqui duas partes nesse pacto, tá certo? Vamos começar por ela. De um lado, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Criador do homem e o soberano Senhor, que é o grande legislador e o doador de todo o bem, e que comunica a sua bondade à sua criatura. Esse é o Deus esse é o Deus que fez uma aliança. Do outro lado,
eu tenho Adão, criatura de Deus. Adão, ele representava toda a raça humana no pacto que Deus faz com ele. Ele não representava apenas a si mesmo, mas toda a sua posteridade, como pai natural de todos. Não é? Você, por exemplo, lá em Atos, no capítulo 17, verso 26, dá uma olhadinha comigo nesse texto, por favor. Ali o apóstolo Paulo vai descrever literalmente que Adão era o pai de toda a raça humana, de toda a raça humana. Acompanhe comigo, por favor, Atos capítulo 17, verso 26. Diz assim a palavra de Deus. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. De um só, ele fez toda a raça humana. Ele fez toda a raça humana. O texto que nós já falamos, Romanos 5,12, Paulo vai dizer: por um só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Todos nós morremos, porque todos pecamos com ele. Isto é, ele é o nosso representante. Não havia mediador nesse pacto, irmãos. E nem havia necessidade de mediador. Por quê? Porque o homem ainda era um amigo santo de Deus. E seu serviço, enquanto ele estava de pé, era aceitável a Deus, porque estava de acordo plenamente com a lei de Deus. E ele se deleitava naquilo. Esse homem não precisava do mediador, porque o mediador entra quando o pecado entra. Porque há uma quebra na relação entre o homem e Deus. Há necessidade de um mediador. Não havia mediação nesse pacto. A condição desse pacto qual era? O que é que Deus requeria do homem aqui? Perfeita obediência. Deus requeria dele perfeita obediência. De onde extrai isso? De onde que vem esse conceito, né? Vamos abrir a Bíblia. Eu não vou falar de cabeça, mas eu quero que os irmãos abram a Bíblia comigo, para você ler comigo esse texto. Eu queria que você fizesse isso. Gálatas capítulo 3, verso 10, por favor. Gálatas 3, verso 10. Acompanhem comigo, por favor, a leitura desse texto. Gálatas capítulo 3, verso 10. É um texto riquíssimo, não todo ele, mas vou me deter apenas no 10. Diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, agora ele veja, irmãos, agora ele vai me dizer o que é que a lei exige, certo? Veja o que é que está escrito. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Perceba, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Qual é a base desse princípio da lei, irmãos? Faça isto e viva. Eu não tenho outra maneira de viver para Deus se não for sendo perfeito. Faz isto e vive. Então, o que é que eu tenho que considerar aqui no primeiro aspecto, irmãos? Que essa lei, ela era a lei que governava e regia essa obediência. Essa lei requeria a obediência do homem. E essa obediência, ela se faz de duas maneiras. Primeiro, ela vamos chamar aqui da lei moral, não é? A lei moral de Deus nos 10 mandamentos. Perceba isso, irmãos. Nós citamos já Gálatas 3,10. Adão não tinha essa lei escrita em tábuas de pedra, mas estava escrita no seu coração. O conhecimento dela, não é? Foi criado nele, isto é, com ele, no coração dele. Então, ele naturalmente conhecia isso. O que mais? Ele foi feito reto, irmãos. A Eclesiastes 7:29 diz: Deus fez o homem reto,
significa dizer, Deus fez o homem que obedece aos mandamentos. Ele fez o homem sem desvio, sem nenhuma quebra de caráter. Fez o homem perfeito naquilo que era para ser realizado. Então essa lei foi escrita no coração do homem, não é? E como já citei para vocês, em Romanos 2,15, Paulo vai dizer que até os gentios, quando agem de acordo com a lei, agem de acordo com a lei que está escrita no coração deles, e reafirma aquilo que disse anteriormente. Com isso nós afirmamos, né, que se o homem caído ainda tem resquícios dessa lei, certamente o homem sem pecado a tinha completamente no seu coração, né? Então, essa lei era uma regra perpétua de justiça. Era uma lei perpétua de justiça. Veja uma coisa interessante, porque aí nós vamos usar um termozinho que eu quero só explicar para vocês. Aí ele chama de lei positiva. É um termozinho interessante. A lei positiva. O que é uma lei positiva, irmãos? Você tem os 10 mandamentos e tem uma lei que engloba toda a lei. Por exemplo, hoje eu não sou obrigado a não comer de um fruto de uma árvore. Só se eu souber que ela é venenosa. Então é bom não comer por esse fim, não é? Mas eu não tenho essa lei hoje. Então essa lei foi criada por Deus para representar toda a lei dos 10 mandamentos. É o que nós chamamos de lei positiva do Senhor, né? Que é não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A lei foi revelada a Adão no texto. E não poderia ser de outra forma, irmãos. Por que não pode ser de outra forma? Porque não era parte da lei da natureza. Ele não saberia isso por si mesmo. Tem de ser revelado por Deus. Mas uma coisa em si mesmo, completamente indiferente. E dependia somente da vontade de Deus de dizer, não coma do fruto dessa árvore. Ele poderia ter apontado outra coisa, mas quis ele que fosse assim. Não há nada no fruto em si que se comer morre, né? Muitos os imperadores do passado, querendo encontrar a fonte da vida, o elixir da vida, faziam chás e procuravam frutas e na tentativa de encontrar algo parecido. Na realidade ali era a obediência ou a desobediência. O Senhor quis mostrar isso. Então, somente como lei, irmãos, lei moral ou natural, esse homem foi obrigado a fazer isso. A criatura olha para o que Deus ordena e deve obedecer à vontade de Deus em todas as coisas. Então, a lei moral foi manifestada aqui. Você deve fazer o que Deus manda. Não comer do fruto daquela árvore testificava o amor supremo e a obediência a Deus. Comer do fruto daquela árvore representava que ele rejeitava o jugo de Deus e tomava o jugo de Satanás sobre si. A lei positiva representava a obediência a toda a lei ou a rejeição de toda a lei. Eu preciso rapidamente aqui, irmãos, entrar um pouco em um detalhe que eu diria assim, que acho que vai nos ajudar a compreender o que está acontecendo aqui no texto. Como comer desse fruto representava os 10 mandamentos? Lembra? Capítulo 19 da Confissão, só relembrando, Deus deu uma lei, e essa lei, no parágrafo 2º do capítulo 19, está onde? Nos 10 mandamentos. Lembra lá? Capítulo 19, parágrafo 1º, no parágrafo 2º, né? Você vai lembrar lá, parágrafo 2º do capítulo 19. Você vai ver que a lei que foi dada a Adão, ela se encontra onde agora? No Monte Sinai, nos 10 mandamentos. Como nós quebramos os 10 mandamentos? Como Adão quebrou os 10 mandamentos comendo do fruto daquela árvore? Então, eu passo a demonstrar para vocês isso, como ponto de entendimento, certo? Como comer daquele fruto era a quebra dos 10 mandamentos. Preste atenção
nisso, irmãos. Isso aqui, os puritanos eram doutores nisso, eles tinham um entendimento disso dessa forma. Por isso a Escritura é muito clara para eles. A pergunta era a seguinte: acaso Adão não escolheu novos deuses quando comeu daquele fruto? Ele fez do seu ventre o seu Deus. Qual o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Ele mesmo era o seu Deus. E ele fez também de Satanás a sua própria divindade. Quando ele conspirou com o homem contra Deus, sendo ele cheio de soberba e ambição de ser como Deus. Qual era a tentação de Satanás? Se comeres do fruto dessa árvore, serás como Deus. Eles creram em Satanás. Eles não confiaram mais em Deus. E eles lançaram fora o domínio do Senhor, rebelando-se contra o seu Criador, se tornando ingratos por tudo que Deus havia dado a eles, e aquilo que Deus havia entregue, podendo comer de toda a árvore do jardim. Eles se tornam rebeldes contra a Trindade, criando uma nova Trindade. Primeiro Deus, o seu ventre. Eles amam a sensualidade, eles amam viver pelos seus próprios sentimentos. Segundo, eles mesmos, quem é o seu Deus? Ele mesmo, por meio da ambição. E Satanás, crendo nele e desacreditando no seu Criador. A trindade da queda é o ventre, o próprio homem e Satanás. Negando o Deus triuno, santo, que queria o seu bem. A primeira lei que foi quebrada aqui, irmãos, então é o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E o segundo mandamento, que diz o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. E o que é que eles fizeram? Que imagem eles construíram aqui, irmãos? O homem recebeu primeiramente, irmãos, que tudo aquilo que eles deveriam fazer teria de ser de acordo com o que Deus havia ordenado. E Deus disse: não coma do fruto proibido. Deus disse, então, eles deveriam servir a Deus fazendo o que Deus ordenou, não o que eles gostariam de fazer. Eles contenderam contra a ordenança de Deus, como ele havia apontado, e eles fizeram uma imagem para si mesmo, que eles serviram como Senhor. O mandamento diz: não faça imagem de escultura. Sabe o que significa isso? Não me sirva segundo a sua vontade, mas segundo a minha vontade. Eles resolveram servir a Deus segundo os desejos do seu próprio coração. Terceiro mandamento, irmãos: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eles tomaram o nome do Senhor Deus em vão. Como? Desprezando os seus atributos, pelo qual ele se faz conhecido, a sua justiça, a sua verdade, o seu poder. Eles profanaram as ordenanças de Deus, a árvore sacramental, abusando da sua palavra, não dando crédito às Escrituras, aquilo que Deus ordenou a eles, e abusando das obras do Senhor. A criatura, não é, que não deveria tocar naquele fruto, resolve fazê-lo. E violentamente eles vão desfazer da obra da providência, como se Deus, pelo ato de proibi-los de comer do fruto daquela árvore, não quisesse conceder a eles felicidade, como a serpente disse: Deus sabe que no dia em que vocês comerem,
vocês serão iguais a Deus. Engraçado, ali não havia nenhum homem para puni-los. O Senhor disse: vocês não vão escapar da minha justiça. Eles desfizeram dos atributos e do ser de Deus, abertamente. Terceiro mandamento. E qual o quarto mandamento? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Como eles quebraram esse mandamento, irmãos? Lembre-se, eles esqueceram do sábado, como princípio, que está lá no capítulo 2, de mantê-lo santo, de guardá-lo santo. E foi que eles fizeram, literalmente, não é? Eles colocaram fora do serviço a Deus e que Deus havia ordenado a ele, né? Eles não se mantiveram no estado de descanso onde Deus os colocou. Eles desprezaram o descanso de Deus, por isso foram expulsos da presença de Deus. Ora, lembre-se, o sábado era uma promessa como fruto da própria obediência. Eles quebraram o pacto e, consequentemente, não entraram no descanso de Deus. Quinto, honra teu pai e a tua mãe. Adão não honrou seu pai celestial. Tanto os nossos primeiros pais, veja, irmãos, os nossos primeiros pais não se ocuparam das suas ocupações, dos seus deveres relativos, né? Eva, por exemplo, ela se esqueceu e agiu sem o conselho do seu marido para arruinar ambos. E Adão, ao invés de repreender a sua esposa e que ela se arrependesse do pecado, ele pratica e cai na mesma tentação que ela. E assim confirma a impiedade. Eles se esqueceram da obrigação que eles tinham com toda a sua posteridade. Por isso os seus dias não foram longos na terra que o Senhor Deus lhes deu. Eles foram expulsos da terra que Deus lhes deu, do paraíso. Eles rapidamente foram expulsos da presença do Senhor. Desonraram o Pai Celestial. A mulher não se submeteu ao que o marido ensinou. O marido não se submeteu a Deus, que disse o que ele deveria fazer, e seguiu a sua esposa. Herman Bavinck chega a dizer, no livro A Família Cristã, ele diz o seguinte: Eva pecou porque amou mais a sabedoria do que a Deus. Adão pecou porque amou mais a sua esposa do que a Deus. Sexto mandamento, não é? Não matarás. Ninguém foi maior assassino do que Adão. Porque num ato de pecado ele matou toda a humanidade. Todos nós nascemos em pecado. E todos estamos mortos nos nossos delitos e pecado. Sétimo, irmãos, né? Não adulterarás. Os nossos primeiros pais, veja só, eles correram para cobrir a própria nudez com folhas de figueira, que a luxúria, a sensualidade trouxe para dentro do seu coração, com quebra do mandamento. Não furtarás. Adão e Eva foram ladrões, por quê? Roubar é tirar aquilo que não pertence a ele. Veja, irmãos, não pertencia a ele. O dono era Deus e disse: tudo é seu, Deus deu, menos isso. Eles foram como Acã no campo. Amaram aquilo que era proibido e trouxeram destruição para toda a nação. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Eles levantaram falso testemunho contra o Senhor, quando eles comeram do fruto proibido. Sabe por quê, irmãos? Eles estavam dizendo que a palavra de Deus não era para ser crida, e que o Senhor, não é, lidava com eles de maneira muito dura, e que isso era errado, e que o Senhor, na realidade, não queria que eles fossem felizes. O que Deus disse, eles negaram.
dizendo: o Senhor não falou a verdade. E por último, ele estava descontente, irmãos. E o descontentamento é fruto claramente do 10º mandamento. Lembre-se, o 10º mandamento, quando ele contempla tanto o mandamento que diz: não adulterarás e não furtarás. Porque o 10º mandamento diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo. De alguma maneira, está ali incluída na ideia do mandamento: não adulterarás. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Também está a ideia de não furtarás. Qual é a diferença? É que não adulterarás, eu tenho que guardar a minha pureza e a pureza do outro. E não furtarás é respeitar a propriedade privada, respeitar o que é do outro. E o que significa, então, não cobiçarás a mulher nem a casa do próximo? Eu não estou satisfeito com o que Deus me deu. Eu não estou satisfeito com a casa que Ele me deu, nem com a esposa que Ele me deu. O descontentamento é o foco aqui. Eles não estavam satisfeitos com o que Deus lhes concedeu, e onde Ele lhes deu, e o que Ele reteve. Eles não estavam contentes com a sorte que Deus deu a eles. Infelizmente, né? E eles cobiçaram. A mulher, diz o texto, olhou para o fruto e disse: essa árvore é cobiçosa para dar entendimento. Entenda, num único ato, os 10 mandamentos foram quebrados. Toda a lei de Deus foi quebrada. O que é exigido por Deus ali foi quebrado literalmente naquele contexto que nós acabamos de ver. Voltando, irmãos, um pouco para a natureza ainda, acho que esse é um aspecto que é fundamental para a gente ainda entender antes do intervalo, onde nós partimos aí para outra sessão. Preste atenção aqui nesse segundo aspecto da lei. No segundo aspecto da lei. Então, nós vimos, o primeiro aspecto é que essa lei, o que Deus requer do homem, Ele requer obediência perpétua, pessoal e ela individual, e ela deve ser mantida por muito tempo. Como a lei diz: olha, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas. Entenda, não bastava apenas uma obediência, eu tinha que permanecer nela. E não era apenas uma lei, toda a lei eu tinha que obedecer. E maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Essa lei, não é como nós acabamos de ver, ela é a lei moral de Deus. Nós vimos que isso se manifestou pela lei positiva, não é? E aí, como último tópico, antes de encerrarmos, vamos analisar agora a natureza dessa obediência, Vamos pensar um pouquinho qual era a condição que Deus deu a esse homem. Era para ser uma obediência perfeita. Perfeito. A obediência de acordo com o legislador. Certo? O legislador é Deus. Ele quer obediência perfeita. No que diz respeito ao princípio, ela é perfeita quanto ao princípio. O que a lei requer do homem, irmãos? A lei diz assim: nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Significa dizer que não é apenas obediência externa. Eu não tenho apenas que me refrear das coisas proibidas, mas obediência interna. É a disposição do meu coração. O que Deus requer de Adão não é apenas uma obediência externa, mas uma disposição do coração. E isso, a obediência, ela deveria ser sem mácula, livre de qualquer relutância dentro do coração do homem. Isso implica que a glória de Deus, irmãos, ela era o fim principal do homem e das suas ações. E não havia no homem nenhuma condição dada por Deus na criação para que ele fosse inclinado para o mal. Lembra, só relembrando aqui da Confissão de Fé, capítulo 19, o primeiro parágrafo. Veja, ele vai dizer que Deus deu condições do homem de cumprir aquilo que ele ordenou. Deu condições ao homem de cumprir aquilo que ele ordenou. Então,
A lei de Deus, ela é perfeita quanto ao princípio dela. Mas não apenas nisso, irmãos. Ela é perfeita naquilo que se estende a todos os mandamentos de Deus. Relembrando, de Gálatas 3,10 diz: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-lo. Todos os mandamentos, sem exceção, devem ser praticados. É isso que Deus requer do homem, literalmente. Terceiro, a obediência deveria ser perfeita no que diz respeito ao grau dela. Como é isso? Veja, eu deveria amar ao Senhor de todo o meu coração, com toda a minha alma e com toda a minha mente. Todo o ato de obediência, irmãos, deveria ser perfeito nos graus. Não podia faltar nada dessa perfeição que a lei requeria. Cada ação realizada pelo homem deveria ser determinada dessa forma, com toda a intensidade. Tudo que fosse mais baixo do que isso era tratado como iniquidade, e o homem estaria debaixo de maldição. É o que Deus exigia de Adão. Não apenas perfeito nisso, mas perfeito também na duração, na continuidade, sem interrupção, enquanto Deus os mantivesse no estado probatório. Lembre-se, é o que Gálatas 3 vai dizer: maldito aquele que não permanece. Era necessário que a obediência, era isso que era requerido de Adão, que fosse perfeita obediência e duradoura. Não poderia ser apenas uma obediência, ele obedecia um dia, no outro dia ele caía. Não poderia, teria de ser permanentemente. O tempo probatório não é mencionado na Bíblia. Talvez não era muito longo, provavelmente, né? E por isso Satanás, sabendo disso, provavelmente, aqui tudo é probabilidade, né? Provavelmente Satanás, sabendo disso, conhecendo a benignidade e a bondade de Deus como Criador, sabendo que Deus ama o seu povo, e ele sabia que o Senhor não duraria nesse processo, ele vai e faz algo interessante. Ele age imediatamente após a criação para tentar a mulher, levando ao pecado. Imediatamente após a criação. Consequentemente, parece, irmãos, que a obediência sincera não poderia ser aceita se não fosse completamente perfeita. Sem que fosse perfeita, nada podia ser aceito. Uma obediência sem falta, sem mácula. E nesse pacto não havia lugar para arrependimento. Não há transcrito na lei do pacto das obras: se você pecar, o Senhor vai te perdoar. Não. A ameaça era peremptória. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A denúncia positiva, irmãos, corta toda a esperança. Não há espaço para arrependimento nesse pacto. Não é impossível arrependimento nesse pacto. Uma vez que eles transgrediram a lei, e a lei é fria. A alma que pecar, essa morrerá. Era isso que era requerido. E aqui, nós sabemos muito bem que foi dado a Adão a capacidade de obedecer. Nós já vimos isso até mesmo no catecismo, né? E aí, no terceiro aspecto, irmãos, é o que nós vamos tentar colocar isso a partir da próxima palestra, falar um pouco da promessa que é dada nesse pacto, o pacto de vida, né? Vamos falar que vida era essa que nós receberíamos, ou que tipo de morte é esse que nós recebemos, falar um pouco sobre isso e, consequentemente, da esperança que vai vir imediatamente após a quebra do pacto, como dando um gancho para aquilo que nós vamos começar a falar hoje à noite, se Deus assim não permitir. Então, só para nós encerrarmos aqui, irmãos, perceba como é que eu sei que tem um pacto, porque a estrutura do pacto foi estabelecida. Qual é? Um soberano que faz uma aliança com Adão, nesse caso, estipula a regra
E essa regra é não comam do fruto dessa árvore. Isso é uma lei positiva, significa dizer o quê? Que nessa lei, todos os 10 mandamentos estavam encapsulados, certo? Então, ele não foi dado uma outra lei a ele, foi essa. E nessa tudo estava envolto, certo? A obediência dele era requerida. Se ele obedecesse, promessa de vida. Se ele quebrasse, ameaça de morte. E ele aceita aquilo que foi ordenado pelo próprio Senhor. Aquilo que foi ordenado pelo próprio Senhor. E essa lei, irmãos, nós já vimos, com um ato se quebra todos os 10 mandamentos, como nós vimos anteriormente, e que essa lei, o que ela requeria do homem, era obediência, e não era uma mera obediência, mas uma perfeita obediência. Isso me faz pensar, e aqui para a nossa conclusão, irmãos, me faz pensar nisso, né? Isso não muda, porque Deus, a justiça dele não mudou. A exigência dele não mudou. Toda pessoa que fora de Cristo quer ser salva, ele tem que ser exatamente assim. Ele tem que ser perfeito. O que Deus vai requerer é perfeição dessa forma. É impossível o homem ser salvo pela exigência da lei. É por isso que você vai ter inúmeras vezes em Gálatas dizendo: pelas obras da lei o homem não poderá ser salvo. Eu preciso de um substituto que obedeça perfeitamente todas as exigências da lei em meu lugar. E é isso que é um dos ganchos que a gente vai ver à noite para entender um pouco do Pacto da Graça. Exatamente essa a conexão, certo? E nós vamos continuar logo após o coffee break aqui, né? A gente volta para terminar o assunto do Pacto das Obras. Vamos orar ao Senhor? Obrigado, Senhor, pela bênção dessa manhã, pelo privilégio de podermos estudar esse tema tão precioso. Ajuda-nos, ó Deus, a termos a nossa alma e o nosso coração completamente apreendidos e comprometidos com as verdades do Senhor, para que possamos temer o Teu nome e confiar em Cristo e nunca abrir mão disso e nunca, ó Deus, nos apartarmos disso. Porque fora de Cristo, verdadeiramente não há salvação. Porque as exigências do Senhor não mudam. São irrevogáveis. Porque Tu és santo. E o Senhor deixaria de ser Deus se não exigisse perfeição do homem. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Redentor. Ajuda-nos e abençoa-nos ainda nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.